Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras políticas mais impactantes e, por que não dizer, explosivas do século XX, O Que Fazer, do Vladimir Lenin. Olha, isso aqui, publicado lá em 1902, não foi só um livro não. Foi um verdadeiro manual, um projeto que redesenhou completamente as regras do jogo revolucionário no mundo todo. E essa pergunta, o que fazer, não era só retórica, sabe? Era um grito de urgência. Lenin estava jogando essa questão na cara de um movimento socialista russo que, na virada do século, estava completamente perdido, fragmentado e, na opinião dele, correndo o risco de se tornar irrelevante. Para a gente entender o peso desse texto, é preciso visualizar o cenário da época. Pensa só, o movimento social-democrata russo de 1902 era uma bagunça de grupinhos locais, cada um trabalhando do seu jeito, de forma quase artesanal, sem uma estratégia única, sem uma liderança de verdade. Era um movimento em crise total de identidade e de direção. E bem no meio dessa crise toda, tinha uma ideia que o Lenin assim odiava, o tal do economicismo. A proposta era focar nas pequenas vitórias do dia a dia, um salário um pouquinho melhor aqui, uma jornada de trabalho menor ali. Mas para o Lenin isso era uma baita armadilha. Era na verdade aceitar as regras do jogo capitalista em vez de chutar o tabuleiro e virar o jogo de vez. A primeira grande briga que o Lenin compra no livro é contra um slogan que estava super na moda na época, a liberdade de crítica. Parece uma coisa boa, né? Quem seria contra? Mas o Lenin enxergava algo bem mais perigoso por trás dessa frase bonita. E aqui a gente vê como ele desmonta essa ideia. Ele dizia que, na prática, essa tal liberdade de crítica era uma porta escancarada para oportunistas entrarem no movimento com ideias reformistas. Sabe, aquelas ideias de só consertar umas coisinhas no sistema? Para ele, era a liberdade de transformar o marxismo em algo inofensivo. Para deixar o ponto dele bem claro, Lenin usa uma metáfora muito forte. Ele imagina os revolucionários subindo um caminho super íngreme e difícil, cercados por um pântano cheio de inimigos. Nesse cenário, qualquer um que pedisse liberdade para procurar um caminho mais fácil, estava na verdade convidando todo mundo a desistir e a afundar no pântano do conformismo. Bom, agora a gente chega no coração do livro, na parte teórica mais densa. Lenin vai botar frente a frente duas forças, a espontaneidade natural dos trabalhadores e a necessidade de uma consciência revolucionária para guiar essa galera. Aqui está o contraste principal. De um lado, a espontaneidade. Pensa nela como a luta instintiva. Aquela que nasce na fábrica, a briga por melhores salários, por condições melhores, a luta sindical. Do outro lado, a consciência. Isso aqui é outra coisa. É uma compreensão científica total da sociedade, da história e da necessidade de uma revolução política para derrubar o sistema inteiro. Então, o ponto crucial do argumento dele é esse aqui. Lenin está dizendo que, se deixados por conta própria, os trabalhadores iam focar naturalmente nas demandas econômicas do dia a dia. A luta deles seria sempre uma luta dentro do capitalismo, nunca uma luta contra o capitalismo. E essa é, talvez, a conclusão mais polêmica dele. Segundo Lenin, essa consciência revolucionária que vem da teoria marxista não ia brotar do chão da fábrica. Ela teria que ser trazida de fora, por intelectuais que dedicaram a vida a estudar a teoria revolucionária. Esse esquema aqui resume bem a ideia. A luta espontânea começa com a opressão, leva à organização sindical, mas acaba num beco sem saída. Negociar condições melhores dentro do sistema, sem nunca desafiar o sistema em si. Para quebrar esse ciclo, precisava de algo novo. E esse algo novo, a grande solução do Lenin para o problema do economicismo e da espontaneidade, é o seu conceito mais famoso, que ecoa até hoje, o partido de vanguarda. O que Lenin propôs era um tipo de partido completamente diferente. Não era um clube de debate, nem uma associação de amigos. Era para ser uma organização super coesa, centralizada, com uma disciplina quase militar e o mais importante, composta por revolucionários profissionais em tempo integral. Gente cuja única profissão era fazer a revolução. O papel dessa vanguarda era bem claro. Ela seria o cérebro e o sistema nervoso do movimento. A força consciente que ia pegar todas aquelas lutas espontâneas, dar a elas uma direção política e guiar todo mundo para o objetivo final, a tomada do poder. Mas o Lenin não era só um cara da teoria. Ele não ficou só na ideia. Ele foi lá e ofereceu um plano prático, bem concreto, de como começar a construir essa organização de vanguarda na mesma hora. E esse plano todo começava com uma única ferramenta. Uma ferramenta que pode parecer simples, mas que na época era incrivelmente poderosa.
E essa ferramenta era um jornal político que circulasse por toda a Rússia. Imagina, numa época sem internet, sem rádio, um jornal era o único jeito de furar o isolamento dos grupos locais e criar uma conversa única, uma linha em comum por todo aquele país gigantesco. E aqui o Lenin usa outra metáfora genial. Ele diz que o jornal não ia servir só para espalhar ideias. Ele ia funcionar como um andaime para construir a própria estrutura do partido. A lógica por trás disso era brilhante. Pensa só. O trabalho prático de escrever, contrabandear, imprimir e distribuir esse jornal clandestinamente pelo país inteiro ia criar as conexões, a disciplina e a rede de contatos que seriam a base do partido de vanguarda. A organização ia nascer da própria tarefa. E foi assim que o que fazer se tornou muito mais que um panfleto. Virou o projeto do Partido Bolchevique, o partido que de fato tomou o poder na Rússia em 1917. O legado é gigantesco, mas também é super complexo, e levanta uma questão que fica no ar até hoje. Isso foi um manual para a libertação das massas? Ou, com toda essa ênfase no centralismo e na liderança de uma elite, foi uma receita para um novo tipo de autoritarismo? A história mostrou que talvez a resposta seja um pouco das duas coisas.